Olá, desperto, seja muito bem-vindo à jornada Eu Sou a Cura. Antes de tudo, eu quero te parabenizar. Sim, de verdade, porque é preciso coragem para estar aqui, coragem para olhar para dentro, enfrentar suas sombras, encarar suas feridas e se comprometer com a sua verdade. Nem todo mundo está pronto para isso, mas você está aqui. E isso já é cura. Talvez você me conheça, talvez ainda não me conheça. Eu me chamo Misael Michel, eu sou psicoterapeuta, sou autor, mentor de mentores e o meu trabalho aqui é contribuir contigo na sua jornada, na sua própria jornada. E aquilo que eu sempre gosto de dizer: você não precisa de mim. Talvez eu saiba coisas que você ainda não sabe. E o meu propósito aqui é te orientar neste caminho. E isso através de clareza, através de uma linguagem que sim, você vai compreender, que você vai entender e será fácil para você colocar no seu dia a dia, na sua jornada da sua cura pessoal que iniciou no momento em que você veio para este plano físico, quando você ainda era um bebezinho. Só que quem sabe você levou um tempo até se descobrir, até conseguir compreender que você não é a sua mente, você não é as coisas que falaram a seu respeito. E a partir de hoje, a sua história muda. Então, deixa eu te lembrar algo importante que será o nosso lema aqui. Se você não vive a sua verdade, você não está vivendo de verdade. E essa jornada é sobre isso, sobre se lembrar, sobre se libertar, sobre se curar de dentro para fora. A dor não é um castigo, ela é um chamado. E todas as vezes em que você sentiu um vazio, uma angústia, um desconforto emocional ou até mesmo físico, a vida estava tentando te mostrar algo. Mas a gente foi ensinado a ignorar, a abafar, a anestesiar, e é por isso que essa jornada começa pela origem da dor. Hoje, no nosso primeiro dia, a chave de consciência é muito simples, mas poderosa. A dor é um mensageiro, não um inimigo. Quando você resiste à dor, ela grita. Quando você escuta a dor, ela guia. E aqui vai a primeira grande chave do dia. Toda dor tem uma utilidade. Ela nos traz um certo serviço. Nós é que damos significado às coisas. E ela está a serviço da sua evolução. Ela mostra o que está desalinhado. Ela denuncia o que foi esquecido. E agora nós vamos olhar para o corpo, porque ele fala, sempre falou. E quando não escutamos com a alma, ele grita com sintomas. E agora eu quero compartilhar 12 dores comuns da atualidade que carregam mensagens profundas. E eu quero que você preste muita atenção. Logo aqui abaixo deste áudio, você terá acesso a um documento. E este documento, ele trará mais clareza sobre várias dores da atualidade que são manifestas no corpo e que são simplesmente mensageiras do o como estamos internamente. Aqui eu vou falar de algumas mais comuns. Depois você pode fazer download do material e ler com calma, até porque lá também tem alguns exercícios para você fazer e que te trarão mais consciência também sobre o seu estado atual. Lembrando que o como você está pode ser mudado. Não é uma condição de vida, é uma condição atual. Toda condição atual pode ser mudada, mas uma condição de vida, quando levada para a mente e quando você gera crença em cima dessa condição de vida, aí o trabalho é um pouco mais, digamos que doloroso e demorado. Mas como estamos trabalhando com chaves de consciência, tudo que será transmitido aqui você pode aceitar com leveza ou não, você pode trazer isso com consciência, com positividade e assim trabalhar no seu dia a dia
para que as coisas comecem a mudar. Mas a primeira mudança começa com a conscientização, ok? Então aqui vão 12 dores comuns da atualidade que carregam mensagens profundas. Número 1, dor nas costas. Bem, eu vou falar a dor e depois eu vou falar o que significa. Dor nas costas significa um peso excessivo emocional, responsabilidades não divididas. Também temos dor nos ombros, que significa carregar o mundo nas costas, falta de apoio emocional. Dor de cabeça é um excesso de pensamentos, conflitos internos não resolvidos. Gastrite ou queimação é uma raiva reprimida, dificuldade de dirigir as suas próprias emoções, assim como digerir coisas que em algum momento você engoliu, mas que você não está trabalhando com aquilo de forma organizada, tá? Então preste atenção nisso. Toda gastrite, eu tenho vários pacientes com isso, tem a ver com raiva deprimida. E raiva deprimida geram-se outras doenças que eu vou falar um pouquinho mais adiante, tá? Vamos falar agora sobre tensão no pescoço. Toda vez que você sente uma tensão no seu pescoço, tem a ver com rigidez mental, assim como dificuldade de perdoar. Dores nas pernas, medo do futuro, resistência em avançar. Dor no quadril é medo de mudanças, bloqueios de movimento. Problemas na pele, necessidade de proteção, vergonha ou falta de aceitação. Insônia. Eu sei que vários de vocês despertos já passaram ou estão passando por isso. E eu me incluo nisso também, porque eu já tive muito problema com insônia. E eu vou te falar o que significa. É a mente agitada, falta de entrega e falta de confiança na vida. Tá? Fadiga constante significa uma sobrecarga emocional e uma vida sem propósito. Problemas respiratórios, preste muita atenção nisso, tem a ver com dificuldade de espaço. É como se você se sentisse pressionado a todo momento. Palpitações, tem a ver com emoções reprimidas, desconexão com a própria verdade. E vai ter um documento abaixo deste áudio, se você estiver na área de membros, vai estar em anexo para você fazer download, tá bom? Se você estiver dentro de um grupo no WhatsApp, se você entrou depois que este áudio veio ao ar, vá na sua área de membros e faça o download por lá, tá? Porque lá é mais certo que você pegará o material atualizado e com todas essas dores, assim como as suas possíveis causas emocionais que vêm do interno, ok? Agora eu quero falar sobre a nossa segunda chave de consciência, que tem a ver com a raiz da dor. Ela não está fora, e sim, ela está dentro. Tudo isso que foi dito agorinha há pouco, essas 12 dores que eu trouxe à tona, é natural querer apontar para fora algo que está acontecendo. Por exemplo, foi o meu pai, foi na infância, foi o chefe, foi aquela traição, ou foi tal situação, eu dormi mal, por isso essa dor no meu pescoço. Será mesmo? Mas hoje você vai dar um primeiro passo e um passo além do que costumamos dar na nossa vida cotidiana, onde você vai parar de terceirizar, você vai parar de esperar o outro mudar, pedir desculpas ou reconhecer algo, porque a dor que mais pesa não é a que o outro causa, é a que você aceita carregar. Então agora nós vamos além, nós vamos falar sobre os sinais externos, que são nada mais nada menos do que desafios ou problemas que costumamos criar significados no externo e tentar resolver também com coisas externas. Bem, o primeiro deles é a falta de dinheiro recorrente. Isso tem a ver com crenças limitantes sobre merecimento. Número 2, relacionamentos tóxicos repetidos. Você está com uma pessoa e de repente você se desfaz dessa pessoa ou ela se desfaz de você,
mas depois de um tempo você torna de novo a ficar ou a encontrar com pessoas, se relacionar com pessoas que são tóxicas de novo. Isso tem a ver com padrões emocionais não resolvidos e nós vamos trabalhar com esses padrões emocionais ao longo desses 7 dias, certo? Terceiro ponto, procrastinação constante. Bem, a procrastinação tem a ver com o medo de falhar ou de ser visto. E geralmente a procrastinação, ela está casada também com o perfeccionismo. Você quer que as coisas fiquem perfeitas porque você não acredita em si mesmo e você quer deixar tudo perfeito para que haja um reconhecimento externo em relação a você. Então cuide com a procrastinação constante e excessiva, porque ela pode estar indicando o medo de falhar ou de ser visto. Número 4, solidão, mesmo cercado de pessoas. Aqui eu estou falando sobre o sentimento de solidão, que tem a ver com a sua desconexão com a própria essência. Número 5, crises de ansiedade. Bem, a gente ouve falar muito, né, de ansiedade, de depressão, de estresse, e eu costumo trazer à tona essas dores da seguinte forma: a ansiedade é um excesso de futuro, a depressão é um excesso de passado e o estresse é um excesso de presente. Você quer fazer um monte de coisas ao mesmo tempo porque você procrastinou no passado em fazer aquilo que era importante. E aqui a gente percebe que também a procrastinação ela vem à tona, ok? Então, as crises de ansiedade têm a ver com o excesso de futuro e ausência de presença. E a depressão profunda? Bem, a depressão ela tem a ver com uma desconexão da alma com o seu propósito de vida, com quem realmente você é em essência, em transmitir a sua verdade, em viver e sentir a sua própria verdade. Quem sabe você está vivendo a verdade de outras pessoas. Quem sabe você não está sendo verdadeiro com outras pessoas ao se negar e então a depressão aparece. E em sétimo ponto, nós temos a autossabotagem, que é o medo de assumir o próprio poder e responsabilidade. E sobre isso é o que nós vamos tratar com bastante força durante essa jornada. Bem, a dor emocional ativa no cérebro as mesmas áreas da dor física. O seu cérebro não sabe diferenciar. Por isso, tanta gente sofre no corpo por feridas da alma. Você já sentiu dor de cabeça, dor nas costas, gastrite? O que mais que eu atendo os meus pacientes é muito recorrente essas dores. Tensão muscular, sem uma causa aparente? Pois é o seu corpo tentando processar o que a sua consciência ainda não viu. É por isso que a cura começa com consciência. Porque quando você entende de onde vem, você muda o caminho que está percorrendo. Agora eu quero te propor um exercício muito simples, mas é muito poderoso. Por gentileza, pegue um caderno, pode ser um diário pessoal também, pegue uma caneta e você vai escrever as seguintes perguntas. Número 1. Qual dor mais me impactou nos últimos 12 meses? Você pode pausar esse áudio e escrever. Pergunta número 2. O que essa dor está tentando me mostrar? Pausa e escreve. Número 3. Qual parte de mim precisa de atenção, cuidado e amor agora? Bem, escreva com verdade, com presença, com entrega, sem filtro, sem julgamento. Ninguém vai ler o que você está escrevendo. E depois disso, feche os olhos, coloque a mão no seu coração, de verdade, e diga para você mesmo:
eu te vejo, eu te escuto, eu estou aqui. Na área de membros da jornada, você vai ter acesso ao material complementar do dia de hoje. E lá você encontrará a chave de consciência 1, que seria um documento que vai expandir ainda mais tudo o que falamos aqui. Você pode fazer download, você pode imprimir se você quiser e leia com atenção. Ali você vai encontrar uma pergunta-chave que pode abrir uma porta trancada há anos dentro de você. Sempre que surgir uma percepção, preste muita atenção nisso. À medida em que nós vamos trabalhar ao longo destes dias, você vai ter muitas percepções. É como se você agitasse uma água parada e escura e que ela está trancada há muito tempo ali. Está cheio de toras de árvores trancando, é como se represasse aquela água. No momento em que você movimenta essa água e você tira aquelas toras que estão atrapalhando o fluir daquela água, ela começa a se movimentar. E aquilo que estava trancando, as coisas que estavam naquela água, começam a aparecer. As percepções é basicamente isso. Você vai compreender aquilo que estava te travando há anos. Você vai trazer à tona aquilo que estava obscuro, encoberto. E sempre que uma nova percepção vier, quem sabe até mesmo uma ideia, uma lembrança, não deixe passar. Escreva isso, haja e sinta. Lembrando novamente, quando você começa a movimentar algo que está parado, um monte de coisa começa a surgir. E essas coisas, quando começarem a surgir, elas estão vindo porque você está preparado para recebê-las e ter consciência sobre elas. Então escreva, haja e sinta. Não deixe para amanhã, porque se vier à sua mente a ideia de deixar para escrever amanhã, é a sua mente te sabotando mais uma vez. A ação após a consciência é o que gera a verdadeira cura. Perceber sem agir é como ver a porta aberta e continuar do lado de fora. Talvez em algum momento você sinta incômodo ao longo dessa jornada. E é normal que isso aconteça. Eu já passei por isso. Talvez você sinta a vontade de parar, talvez venha a voz da dúvida, da crítica, do medo. E isso é a resistência do ego. É o velho tentando te manter onde está. Porque é familiar, porque é gostosinho, porque é confortável, entre aspas. Mas você não precisa mais viver assim. Você está aqui porque sente que chegou a hora. Hora de parar de se sabotar, hora de parar de repetir histórias, hora de parar de mendigar amor, hora de parar de esperar aprovação, hora de viver a sua verdade. E lembra do que eu disse? Se você não vive a sua verdade, você não está vivendo de verdade. E hoje você deu o primeiro passo para voltar a viver. Amanhã vamos falar sobre algo essencial: a escolha de assumir a própria vida, o poder da autorresponsabilidade, porque agora você começou a ver a dor. Você precisa escolher o que vai fazer com ela. Vamos juntos, com presença, com leveza, com verdade. Gratidão pela sua entrega hoje, gratidão por sua vida e seguimos despertos. E vale colocar que este áudio não é para ouvir apenas uma vez. Ouça algumas vezes, porque toda vez que você movimenta algo, este algo te traz chaves de consciência. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.